Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de fundos imobiliários e ações do Brasil e do exterior. E no vídeo de hoje vamos falar do Core 11. Trata-se de um fundo de tijolos, um fundo novo na bolsa da Kinea, né? A gente vai trazer informações interessantes para o investidor, né? Afinal, ele está pagando um dividendo mensal aí bastante elevado para um fundo de tijolos, mas vamos chamar a atenção também para alguns detalhes importantes desse fundo. Fique com a gente até o final, que certamente aí tem pontos bastante interessantes a serem verificados nesse fundo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar então trazendo uma visão do portfólio do fundo. Ele possui 4 imóveis nesse momento, né? 3 imóveis na cidade de São Paulo, na Paulista, Chucre Zaidan e a Chácara Santo Antônio, e um imóvel no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. Inclusive a foto de fundo é desse imóvel localizado na cidade do Rio de Janeiro. Então, começando aqui, a gente tem aí o Centro Empresarial Botafogo, ele é 100% do fundo, né, tem um valor de 621 milhões. E um dado interessante, né, bastante curioso para quem acompanha principalmente esses fundos de lajes corporativas, é a vacância, que está bem baixa, né, 2,0% de vacância em um imóvel de lajes corporativas na cidade do Rio de Janeiro, em relação ao que a gente tem visto nos últimos anos, é um valor bastante interessante, né? Na Alameda Santos, então região da Avenida Paulista, o imóvel ele tem participação 100% também do fundo e uma vacância de 18,8%. O Morumbi Office Tower, né, localizado também na cidade de São Paulo, vacância de 12,8%, e o Corporate Plaza, vacância de 3,2%. Então, esses são os 4 imóveis que fazem parte do portfólio do fundo. Uma visão geral, né? O imóvel de Botafogo ele tem uma área muito maior, então a exposição ao Rio de Janeiro responde por 62%. O inverso do que a gente está acostumado a ver para esses fundos de lajes corporativos. A maior parte são imóveis na cidade de São Paulo e alguns até, né, imóveis com vacância bem mais alta na cidade do Rio de Janeiro, né? Então é um comportamento um pouco diferente do que a gente está acostumado. O índice de reajuste 62,8%, IPCA 35%, né? Os contratos temos 41% vencendo em 2028 em diante e temos aí diversas revisionais de contrato previstas para 24 e 25. Em termos dos inquilinos, né, a gente tem 40% no setor de serviços, 23% indústria, 16% financeiro e 13% tecnologia. Então, esses são os principais inquilinos do fundo. Vamos falar um pouco mais, então, de cada um dos prédios, né, que compõem esse portfólio do fundo, né, começando pelo Centro Empresarial Botafogo. Tem uma classificação AAA, né? Então é um imóvel com uma qualidade bastante interessante. Ele fica bem localizado na cidade, né? Na zona sul do Rio de Janeiro e apresenta aí, né, uma vacância bem baixa, né? O Alameda Santos, então, ele fica um imóvel de 6.468 metros quadrados, então é um imóvel de menor porte. Temos aqui a região da Avenida Paulista, né? Então é um prédio que foi totalmente reformado, né? Foi feito o retrofit, né? Disponibilizando aí as lajes para aluguel. O Morumbi Office Tower são 18 mil metros quadrados. Ele fica já nessa região aí próximo à Marginal Pinheiros, né? Quem não conhece muito bem a cidade de São Paulo, para ter uma referência, ele fica ao lado do Morumbi Shopping, tá? Então é um imóvel também de qualidade interessante, muito bem localizado. E o Corporate Plaza, né? Ele fica na Chácara Santo Antônio, também uma região nobre da cidade, tem 10.500 metros quadrados aproximadamente, né? Então, aqui temos uma visão também desse prédio. É interessante a gente conhecer os imóveis, né?
Você que acompanha o nossos vídeos há mais tempo, percebeu que normalmente quando a gente fala de ativo, né, a gente traz algumas fotos de fundo aqui. Basicamente são os ativos do portfólio do fundo que a gente está comentando, né? Vamos falar agora então dos resultados financeiros. Então, receitas de aluguel na casa de 8 milhões e 700 no mês de março. Ele tem uma receita financeira relevante de 4.700, né? E tudo isso aí gerou um resultado de 1,27, ele distribuiu R$ 1,25 por cota. Aqui temos uma visão de fluxo de caixa, ele ainda tem alguns pagamentos a serem feitos por aquisições dos ativos. E aqui a gente tem também dentro do portfólio, é, ele tem algumas aplicações aqui, né, que é justamente visando esses pagamentos futuros ali, e ele deve ter uma sobra aí de mais de 100 milhões de reais de caixa depois que efetuar aí o completo pagamento de todos os ativos do portfólio. É um fundo recente, então a gente tem a primeira emissão, foi feita em dezembro de 23, até o momento, né, a gente tem um resultado interessante, ele aumentou o preço da cota, né, a cota aumentou ao longo desse período, mas é um horizonte muito pequeno para quem investe em fundos imobiliários, né, não chega a ser um ponto tão crítico assim. E agora a gente tem aqui a variação da cota de mercado, né, e a variação de volume. Apesar de ser um fundo recente, ele tem um volume bastante interessante. Ele já chegou aí a 1.700 de volume diário. Então, esses são os principais pontos aqui, né? Vamos ver um pouco mais em detalhe aqui, comparando com outros fundos de laje. E certamente aí vocês vão ver que tem algumas características que merecem atenção. Então a gente trouxe na tabela aqui o Core 11 comparando, né, seu dividend yield de 4,1, mas é um dividend yield que pegou só alguns meses do ano, então esse merece um ponto de atenção, né? Se a gente anualizar os últimos dividendos, eles vão para um patamar ali bastante alto de dividend yield, na faixa de 13%, pelo menos foi o que ele pagou nos últimos 3 meses, né? Tem um ponto aqui que eu considero bastante interessante, a sua relação preço por valor patrimonial. Lógico que, diferente de fundos de papel, o preço por valor patrimonial não é um indicador tão forte assim. Mas é um ponto a se observar, né? A gente vê que todos os fundos de lajes, eles apresentam um desconto em relação ao seu valor patrimonial. O valor patrimonial desse tipo de ativo, né? A gente está olhando o fluxo de caixa futuro que o ativo consegue gerar, né? Por ele estar pagando mensalmente um dividend yield bastante elevado, mais elevado que os outros fundos de lajes corporativos, era de se esperar que seu desconto em relação ao valor patrimonial, se todas as outras premissas fossem fixas, ele tivesse, né, um desconto maior. Mas é interessante ver que aparentemente os, os ativos, né, eles estão ali numa avaliação muito baixa, né, em comparação aos ativos dos outros fundos imobiliários. Esse é um ponto de atenção. Acho que o investidor que pretende adquirir esse fundo deve acompanhar a evolução dele, ver se num momento mais para frente vai ser corrigida essa questão dos ativos e chama um pouco a atenção ali. Aparentemente os critérios adotados e as informações foram um pouco diferentes das avaliações de valor patrimonial dos outros fundos de lajes. Então, é um fundo que já tem liquidez interessante, você vê que ele consegue fazer frente a outros fundos que têm um histórico bem maior, né, de negociação, já tem 18 mil cotistas, né, um patrimônio de praticamente R$ 1 bilhão, só que a sua taxa de administração tem um patamar elevado. E como é um fundo recente, né, a gente não tem como avaliar um histórico mais longo de investimentos dele. Aqui temos a evolução do valor da sua cota, né, que chegou aí a um patamar bastante alto, né, um ganho aí de 10% em cima do valor de emissão, né? E temos aí os últimos rendimentos e uma boa liquidez do fundo. E aqui o histórico do seu pagamento de dividendos, a gente vê que nos últimos meses ele conseguiu manter esse 1,25 aí.
Vamos falar então dos pontos positivos e negativos para investimentos no Core 11. Ele tem tem um portfólio com imóveis com boa localização, né? Ele tem uma posição relevante em caixa para ser investido em outros imóveis, né? Aproximadamente aí 100 milhões de reais. Ele é um fundo que, apesar de novo, ele tem uma liquidez alta. E se o fundo conseguir manter o resultado atual, né, num horizonte mais longo, a gente está falando de 13% de dividend yield em relação ao preço de cota atual dele. Do lado negativo, ele tem a concentração elevada em um único imóvel na cidade do Rio de Janeiro. Ele tem uma taxa de administração alta em comparação com outros fundos de lajes. Ele é um fundo com muito pouco tempo de negociação, então tem investidor que prefere, né, avaliar aí um pouco melhor o histórico. E a relação preço-valor patrimonial, né, apesar de não ser o indicador principal em tijolos, mostra que esse patamar destoa muito em relação aos demais. O investidor precisa ficar atento aí à evolução desse indicador. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.